Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 28 de julho. Hoje é sexta-feira da 16ª semana do tempo comum. A cada dia nos encontramos com o Senhor para acolher a sua palavra, acolher os seus ensinamentos, aprender dele que é manso e humilde de coração. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 13, versículos 18 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60, outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós ouvimos então esse santo evangelho que é para nós conhecido, o evangelho do semeador, sobretudo a parte em que nosso Senhor Jesus Cristo explica aos discípulos sobre o sentido, portanto, da parábola do semeador. Mas antes de aprofundarmos um pouco mais o evangelho, vamos voltar o olhar para a primeira leitura. A primeira leitura é do livro do Êxodo, capítulo 20, versículos de 1 a 17. E o que nos fala? Então, o livro do Êxodo, sobretudo nesse contexto, amados irmãos e irmãs, é o diálogo de Deus para com o seu povo. Deus pronunciou todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terá outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma que exista em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou que existe nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante destes deuses, nem lhes prestará culto, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento. Amados irmãos e irmãs, é curioso, sobretudo, lermos hoje na igreja esta leitura. Leitura essa que muitas vezes é utilizada para justificar a questão de que nós, enquanto católicos, adoramos imagem. Não, muito pelo contrário. Nós devemos ter a plena consciência de que o culto somente é elevado ao Deus da vida. O Deus da vida é digno de todo culto e adoração de nossa parte. Aos santos, dos quais nós temos imagens, nós veneramos. E as imagens nada mais são do que, amado irmão, amada irmã, uma representação. Porque se formos levar a ferro e fogo, então
nós não poderíamos ter nenhum tipo de fotografia em nossas casas de nossos entes queridos. Não esculpirá, não farás nada que represente, e as imagens, sejam por fotos, sejam por imagens esculpidas, nada mais são do que para nós recordações, sobretudo de homens e mulheres que viveram sobretudo o amor mais profundo para com nosso Senhor Jesus Cristo. E quando também nós, amados irmãos e irmãs, nos deparamos com uma imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, cremos sobretudo que esta imagem nos leva para além dela. Nós não paramos na imagem. A imagem nos lança e nos recorda, sobretudo, a graça de que temos um Deus que nos ama, um Deus que se faz presente e um Deus que assumiu a nossa natureza. Pois bem, ainda assim, olhando sobretudo para a realidade da palavra de Deus, Deus não pode, em hipótese alguma, se contradizer. Se aqui, amado irmão, amada irmã, nós nos deparamos com este ensinamento de Deus para não esculpir imagem, em outras passagens nós vamos ouvir o contrário. Sobretudo no mesmo contexto do Êxodo, quando Deus orienta para que o povo de Deus faça a arca da aliança, o tabernáculo, aonde iria residir as tábuas da lei, se pede para colocar 2 imagens de querubins. Portanto, nos perguntamos, Deus se contradiz? Ora diz uma coisa, ora fala outra? Não, Deus não se contradiz. O que se encontra em questão aqui, sobretudo, é a realidade de que somente a Deus devemos elevar o nosso culto e a mais ninguém. As imagens servem para nos recordar, assim como uma foto, um retrato, nos lembra, nos recorda de quem amamos e nada mais. Portanto, muito antes de dizer que nós adoramos imagens, muito pelo contrário, a imagem nos leva de fato a um amor profundo, primeiramente para com Deus, porque Deus realizou de forma extraordinária na vida de suas criaturas, que somos nós, a graça da unidade tão profunda, tão maravilhosa, de corações humanos serem capazes de amar a Deus como tantos homens e mulheres o fizeram, ao ponto de muitas vezes dar a vida, derramar o sangue por amor a Deus. Portanto, tenhamos de fato esta compreensão. Nós não adoramos, nós veneramos, nós recordamos. A imagem nos remete, não ficamos presos nela. Portanto, de modo algum se torna contraditório lermos, enquanto igreja, esta normativa, o culto, a adoração somente a Deus, pois Deus é um Deus ciumento, um Deus que nos ama, um Deus que nos ama com amor eterno. Há outras recomendações também, como por exemplo, não pronunciarás o nome de teu Deus em vão, porque o Senhor não deixará sem castigo quem pronunciar o seu nome em vão. Em que sentido? Não tomar o santo nome de Deus em vão, em chacotas, em brincadeiras desnecessárias, de forma desrespeitosa. Aqui também nós observamos logo em seguida, lembra-te de santificar o dia de sábado, trabalharás durante 6 dias e farás todos os teus trabalhos, mas no 7º dia, que é o sábado, dedicado ao Senhor teu Deus, descansarás. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teus escravos, nem tua escrava, nem teu gado, nem o estrangeiro que vive nas tuas cidades. O que nós observamos, sobretudo, diante dessa normativa? Muitas vezes, esta lei foi
conteúdo de embate entre os fariseus e o próprio Senhor, entre os mestres da lei e o próprio Senhor Jesus Cristo. Isso não lhe é permitido fazer dia de sábado. E Jesus pergunta: o que é permitido fazer em dia de sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixá-la perder? Depois nós olhamos ainda, sobretudo nós, enquanto católicos, que a igreja primitiva ela foi se reunindo, sobretudo, com o passar do tempo, para se distinguir também da realidade, sobretudo dos judeus, que se reuniam nos sábados nas sinagogas. O povo de Deus passa a se reunir no domingo, como por exemplo nós vemos no relato da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São João. No primeiro dia da semana estavam reunidos, 8 dias depois se encontravam reunidos, ou seja, o domingo passa a ser o dia do encontro, o dia do ressuscitado, o dia da ressurreição do próprio Senhor Jesus Cristo. Portanto, nos recordemos aquilo que diz o Senhor: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, pois Jesus Cristo é o Senhor do sábado, é o Senhor da história, da vida. Portanto, que o nosso coração se volte ao Deus da vida. Assim, então, nós olhamos sobretudo para o Evangelho, capítulo 13 de São Mateus, versículos 18 a 23. Jesus está explicando aos discípulos a parábola do semeador. Eles não compreenderam. Então, Jesus começa a dizer que o semeador saiu para semear e as sementes que vão caindo pelo caminho. Ele diz, a parábola do semeador: todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende. Então, tem que ouvir, acolher pelo ouvido. Bendito, louvado seja, eu te louvo, Pai Santo, porque escondestes isto aos sábios entendidos e revelastes aos pequeninos. No dia de ontem ainda nós ouvíamos, amados irmãos e irmãs, por meio do Evangelho, os versículos de 10 a 17, sobretudo o versículo 15, que diz: porque o coração deste povo se tornou insensível, eles ouviram com má vontade, fecharam os seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que não se convertam e assim também não recebam a graça. Não recebam a graça de Deus. Portanto, aquele que não acolhe e não compreende a palavra de Deus está muito suscetível aos ataques do inimigo, que vem e rouba a palavra que foi semeada ao coração. Estes são os que estão à beira do caminho, ouvem de fato a palavra, se animam, faz uma experiência de conversão, aquele ânimo inicial, mas não busca guardar no coração aquela fé que acabara de abraçar, e então o próprio inimigo vem e rouba. O segundo tipo de solo fala sobre as sementes que caem em terreno pedregosos. Então, primeiro há o anúncio, há o entusiasmo, e a pessoa então agora faz a firme decisão de abraçar e acolher a palavra. Porém, não basta simplesmente acolher a fé. A fé ela precisa criar raízes. Olha o que a palavra nos diz: recebeu a palavra, logo recebeu com alegria, mas não tem raiz em si mesma, é de momento, e quando chega o sofrimento e a perseguição por causa da palavra, desiste logo. Então, não criou raízes, não fez com que a caridade pudesse de fato, amado irmão, amada irmã, fazer com que a palavra, a fé, brotasse e fortalecesse. O terceiro momento é a semente que cai no meio dos espinhos. É aquele que ouve a palavra, mas as perseguições e as ilusões do mundo sufocam a palavra e ela não dá fruto. Então, as ilusões do mundo, as incertezas e os sofrimentos faz com que, juntamente com as preocupações, que esta palavra, ainda que tenha sido acolhida e tenha enraizado, muitas vezes possa ser sufocada. Por fim, a palavra que cai em terra boa é aquele que ouve e compreende
ele a apreende, ele toma para si e assim produz frutos. Fez com que a palavra enraizasse e fosse frutificada, germinada, e tivesse as suas raízes entranhadas na caridade, no amor que vem de Deus. Este é capaz de produzir fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Então, 100, 60 e 30 não que significa que um é maior que o outro. Todos deram frutos segundo a sua possibilidade e assim deram tudo o que podia. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.